Boa noite a todos, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal. Estamos muito felizes e gratos pela presença de vocês. Estou especialmente feliz que vi minha irmã ali. E antes de começar, eu queria só tirar uma dúvida. O Martim, você estava sentado, é porque você já está se acostumando. A anestesista passou e agora já vai passar o tempo todo sentado mesmo, enquanto os outros trabalham, é isso? Tá certo. Tá bom, então. Já incorporou, já. Antes de, então, começarmos a abrir a nossa conversa, o nosso diálogo sobre a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos onde você está, curve a sua cabeça. Nosso bom Deus, nosso tão amado Pai, obrigado por ter nos trazido até aqui, porque não há nada melhor para fazermos do que estudar a Tua palavra. Obrigado àqueles que também estão assistindo o canal, porque optaram por, entre outras coisas a fazer, ouvir a Tua voz. E, Senhor, que aqui eu me cale, que aqui o Teu Espírito Santo fale, que aqui cada mente, cada coração possa se acalmar, descansar, tentar não ficar ouvindo as vozes da agitação, dos afazeres da semana que está se iniciando, para estar aberto, calmo e tranquilo para ouvir a Tua serena voz. Que o Senhor sempre cuide de nós, como temos certeza também que o Senhor cuida dos nossos pequenos. Pedimos por eles, pelos nossos doentes, pelos nossos idosos, que os proteja, Senhor, em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. A gente vem numa sequência, esse é o terceiro domingo. No primeiro domingo a gente falou sobre saúde no contexto da felicidade. E a gente viu que, na verdade, saúde e felicidade são coisas que, se não são iguais, pelo menos andam completamente juntas. E vimos também que, tanto uma coisa como a outra, não adianta a gente ficar pensando em consegui-las, em alcançá-las, olhando para um tempo presente. Porque é impossível. É impossível alguém ser totalmente feliz, assim como é impossível alguém ser totalmente saudável neste mundo. O que a Bíblia nos traz é que o que é certo nesse mundo é que vai haver sofrimento. Não o tempo todo, nós teremos sim momentos felizes, alegres, bons, gostosos como este aqui. Mas também teremos momentos muito tristes, momentos de angústia, de sofrimento, de aflição. Mas devemos pensar nessa vida como uma vida onde nós vamos traçar uma felicidade, um caminho para a felicidade eterna e essa sim, plena. A felicidade que Deus nos garantiu com a morte do seu Filho na cruz. Depois, no segundo dia, a gente falou sobre saúde no contexto da salvação. E a gente viu que, na verdade, a salvação como um processo, ela se inicia com o nosso encontro com Cristo, mas ela não acaba aí. A partir do nosso encontro com Cristo, a gente começa uma caminhada de restauração. Não é uma caminhada do zero, assim, não é que tudo vai começar absolutamente do zero, mas é porque Deus já tinha um plano inicial, esse plano inicial ele foi estragado parcialmente pelo pecado, mas que, com a morte de Jesus, nós temos a oportunidade de voltar para aquele plano inicial. Por isso, restauração. Então, a gente tem um ideal a buscar.
A gente não vive sem referência, a gente tem uma referência. A referência é o mundo do jeito que ele saiu da mão de Cristo, da mão do Criador. E tudo que a gente faz que caminha em direções distintas daquele alvo de restauração, é como se a gente tivesse, na verdade, atrapalhando Cristo a nos levar para lá. E hoje a gente vai falar sobre a saúde e as leis de Deus. Mas antes de começar, propriamente com uma exposição ou ler algum texto da Bíblia, eu queria fazer algumas perguntas bem simples para vocês. Imagina que você foi num restaurante, e aí chega a conta, e aí você vai dar uma checada na conta, e você viu que o restaurante cobrou um prato a menos. Você estava lá com a sua família, e ali tem um prato a menos, então a conta está bem mais barata do que você deveria pagar. E você fala, opa, estou meio liso mesmo. Essa é uma oportunidade. Eu acho, inclusive, que isso é coisa de Deus. Isso é um sinal de Deus, é um milagre. E aí, você deixa quieto, paga aquela conta e vai embora. O que você fez é pecado? Nenhuma dúvida. É pecado, tá bom. Uma outra pergunta. Você está lá no ambiente de trabalho e, de repente, uma pessoa muito bonita e atraente, aquela pessoa que, na história toda da sua vida, você jamais imaginaria que te daria bola, começa a meio que te dar bola. Só tem um detalhe. Você é casado ou casada. Só que você começa a pensar, não, é só um flerte. Eu não sei nem se os jovens sabem o que é isso, se usa ainda essa palavra. Não? Eu não sei qual a palavra atual, depois os jovens são muito rápidos em procurar no Google, procurem aí. E aí começa ali uma paquera, um flerte, enfim. Como eu falei, você é casado. Você está pecando? Tá bom. Alguma dúvida? Nenhuma. Tá. Você recebeu um convite dos amigos para sair, para ir numa pizzaria. Aí você vai numa pizzaria, come, se empanturra de pizza muito boa. Você nem conhecia aquela pizzaria, uma pizzaria nova na cidade, uma pizza muito boa, e come um monte. Você pecou? Eu notei que a resposta dessa vez ela teve um clima diferente no auditório. Criou-se um clima diferente no auditório quando eu fiz essa pergunta. Quando eu pensei em fazer essa pergunta, eu pensei em perguntar numa churrascaria. Olha o João ali, já olhando para mim ali. João. Aliás, tem uma galera feliz hoje aqui, né? Né, ô cabeça raspada? Feliz, né? O João também está feliz. Tricolor, né? Felizão. Mas eu pensei que se eu perguntasse churrascaria, eu não seria empático com a pergunta. Porque eu não curto churrascaria. Agora, pizza. Falei, não, vou fazer uma pergunta para me cutucar. Mas como eu estava falando, criou-se um ambiente meio assim. Vários responderam que sim, que seria pecado. Mas assim, vamos lá, o que é pecado? Conceitualmente, o que a Bíblia diz que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Não é isso? Lei de Deus. Não é da lei humana. Lei de Deus. Certo? Tá. Mas que lei de Deus eu estaria desobedecendo em ir numa pizzaria e me empanturrar de pizza 4 queijos? A Ruth fez assim. Que significa que você
ia sair da estica, você ia engordar, e aí a feiura é pecado. Hã? Destruindo, onde é que tem, assim, tem a lei, assim, nos 10 mandamentos? O Felipe está fazendo alguma piada com o que você disse aí. Ou foi o Renan, eles estão acusando o outro ali. Pronto. Vamos abrir a Bíblia, então, no livro de Jó. E vamos saber que lei, se é que tem alguma lei, que a gente pode estar desobedecendo. Jó capítulo 38, começa no verso 4. E é interessante que, deixa eu só contextualizar isso daqui, Jó sofreu muito, né? O pessoal até tem a expressão paciente ser de Jó, porque Jó foi um cara que sofreu muito, né? E ele sofreu duas vezes, uma pelo sofrimento infligido a ele pelas coisas que aconteceram, e outra para aguentar os amigos dele, amigos da onça, que não satisfeitos com o sofrimento dele, ficaram à volta dele, falando que ele estava sofrendo porque ele merecia. E foram uns 30 capítulos do livro, ou mais até, só malhando Jó. Enfim, mas vamos lá. Chega no final, Deus pega e justifica Jó, isto é, fala que Jó não tinha acontecido daquilo nada, mas acontece que no meio daquela discussão toda, Jó várias vezes, desabafando, ele perguntava, mas por que está acontecendo isso comigo? Ele se queixava, ele resmungou. Muito pouco perto do que eu teria resmungado, é bem verdade, mas ele resmungou bastante, é fato. E aí, Deus chega para Jó, agora. Deus não é alguém mandado por Deus, não é um profeta, é o próprio Deus chega para Jó e começa, entre outras coisas, ele vai falar isso aqui, ó. Verso 4 ao 11, do capítulo 38. Onde estavas tu quando eu, Deus, lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Isto é, quem colocou as regras da natureza aqui? Falou, olha, aqui vai ficar água, daqui não vai passar, aqui são as ondas, aqui são as nuvens. Quem fez isso? Quem colocou, quem criou essas regras? O Deus. Ele tanto criou as coisas, como criou as leis que regem essas coisas. As leis que a gente estuda na física, na química, na biologia, elas não existem por acaso, elas foram criadas por Deus. Jeremias capítulo 33, verso 25. Jeremias 33, 25 diz assim, assim diz o Senhor, de novo, Ele, o próprio, dizendo, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, presta atenção nessa frase agora, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, e eu não mantiver as leis físicas dos céus e da terra. Deus falando que Ele não só criou as leis, como Ele as mantém. Então, as leis da natureza, quem foi que criou? Deus. Essas leis da natureza não se referem apenas, quando a gente está falando aqui, como a gente estava dizendo aqui, sei lá, as leis da gravitação e tudo mais, leis da termodinâmica. Não estamos falando só disso. A gente está falando como funciona tudo, os seres vivos,
a célula, célula vegetal, célula procarionte, eucarionte. O pessoal de humanas não sabe do que eu estou falando. Assim como quando eu fui ver um negócio de lei aqui, né? Falei, vou pegar o conceito de lei. Aí digitei lá, quando abriu um site de jurisprudência. Eu desisti na hora. Falei, não, deixa quieto. O conceito de lei era um troço desse tamanho. Falei, não é isso que eu quero, não. Deixa para lá. Mas então, Deus, Ele criou essas regras, e as regras que regulam cada um desses organismos, os organismos vivos. É muito fácil a gente entender. Quando alguém fabrica, o fabricante de um carro, ele fabricou um carro que é movido a gasolina. Aí você fala, não, gasolina está caro. E está mesmo. Aí fala, não, eu vou colocar água. Mas eu vou ser cuidadoso, eu vou colocar água filtrada. E ele vai funcionar? Não. Talvez um dia inventem um carro para funcionar com água. Mas aí, se você colocar gasolina nesse carro, o que eu quero dizer com isso? Quem cria uma máquina, seja o que for, para funcionar de uma determinada forma. E você não pode, simplesmente, porque você botou na tua cabeça, fazer de uma outra forma diferente. Ah, não, eu comprei uma televisão 110, mudei aqui para Fortaleza, e aqui é 220. Ela se acostuma. Eu vou fazer o seguinte, eu ligo só um pouquinho de cada vez, até ela se acostumar. Funciona assim, João? Não, né? Acho que não. As experiências que eu tive, pelo menos, não deu. Não dá. Será que o corpo da gente é diferente? Será que o corpo da gente, quando ele foi criado, ele não tinha certas regras? A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. O Martim, por exemplo, ele estava me contando uma história na casa dele, que tem um fenômeno na casa dele, que é o seguinte: toda sexta-feira, por mais água que ele compre, que do galão, acaba a água no sábado. Sempre. Sempre. Aí eu perguntei para ele, o que você faz, Martim? Ele fala, depende do grau de desidratação da Marília. Dependendo do que for, se tiver só um pouquinho, deixa quieto, espera até mais tarde. Mas o fato é que, por que eu tirei isso? Porque a gente foi feito para funcionar com água. Não adianta você falar assim, não, eu não preciso mais de água. Não adianta. E a gente tem certas coisas que foram feitas para a gente colocar para dentro do nosso corpo, outras coisas não foram feitas. E quando eu estou falando disso, não é só de alimento, não, eu estou falando de tudo, tá? Inclusive do que a gente ouve, do que a gente vê. Porque essas coisas afetam a nossa mente. A nossa mente é um órgão tanto quanto estômago, intestino, pulmão, coração. Aí você está pensando, né, como eu pensei quando eu comecei a... Qual é o segredo, então, para eu conseguir obedecer? Na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, João falou uma coisa que eu achei assim fantástico. Ele ligou duas coisas que normalmente a gente não liga. Ele faz um link com duas coisas que geralmente a gente não relaciona de primeira essas duas coisas. Vamos lá. Capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, começa no verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, está falando sobre Deus, sobre Jesus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Qual é a ligação que ele faz aqui? Presta bem atenção.
obediência com conhecer. Isso é, ele está falando assim, olha, se você não guarda os mandamentos é porque você não conhece. E nele não está a verdade. Continuando aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então ele faz uma ligação aqui, tripla. Conhecer, amar e obedecer. Sabe qual é o nosso problema em obedecer? Muitas vezes a gente está falhando em algum desses três aqui. A gente pode até se esforçar muito por amar. A gente quer amar a Deus, mas a gente esquece que a gente tem que conhecê-lo para amá-lo. Não tem como a gente amar Deus sem conhecê-lo. Eu fiquei meio surpreso. Quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei meio surpreso com essa ligação. Mas faz todo sentido. E dá para entender porque também Deus deu tanto conhecimento para o homem com relação ao corpo humano. Porque o corpo humano é criação de Deus. A gente sabe que uma das formas de a gente conhecer a Deus é como? Além da sua palavra, além da oração. Paulo fala disso. Qual é? Não é uma pergunta retórica, eu queria que alguém me dissesse aqui. Que foi, filha? Fora a oração, fora o estudo da palavra de Deus. Era para Mariana que tinha que responder, não era não? Então, né, filha? Você vê, né? Então, assim, ela está certa. Tá? É a natureza, Paulo fala disso, que a gente pode aprender muito de Deus observando a natureza. É a revelação, tem até um nome técnico teológico para isso, que tem a revelação geral e a especial, é a revelação geral. Não fala muito sobre a pessoa de Deus especificamente, características do caráter dele, mas fala bastante, de uma forma indireta, sobre ele. E a gente pode aprender muito de Deus aprendendo sobre o nosso corpo. Isso faz parte desse conhecer aqui, porque a gente tem que ver como o nosso corpo funciona para tratá-lo da melhor forma possível. E assim honrar o nome de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 33. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que a obediência, por obediência, ela não é eficaz. O que eu quero dizer com isso? Ah, não, eu vou agora fazer isso porque eu tenho que fazer. Não, Deus falou, senão vou queimar no inferno. As três coisas que a gente falou, medo não está entre elas, né? Medo não está entre elas. Quais são as três? Vocês lembram? Conhecer, amar e... Exatamente. Medo não está entre elas. Vamos lá. Jeremias 31, verso 33. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que fala aqui. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse deve ser o nosso sonho, a nossa meta. Isso deve ser o que a gente deve almejar. Que Deus coloque essa lei dele no nosso coração. E que não seja um peso.
Porque eu vou falar para vocês, quando eu fiz aquela pergunta logo no começo, eu fiquei imaginando a última pizza que eu ia comer na vida. Você pode estar pensando, sei lá, o último hambúrguer, o último sei lá o quê. Não é assim que tem que ser. A gente não tem que ficar aflito por isso. Mas a gente deve buscar conhecer esse Deus para que Ele transforme o nosso coração e a gente deseje estar tão perto dEle, conhecê-lo de tal forma que qualquer coisa que se interponha entre mim e Ele, eu vou tirar da frente. Sim. E tem uma outra coisa que, assim, de uma certa forma me entristece quando eu penso nessa dificuldade que eu tenho com relação a algumas coisas para deixar de fazer. Sabe o quê? Significa que eu sou escravo delas. Quer ver uma coisa? Eu não sou escravo do álcool. Sabe por quê? Eu simplesmente não bebo a hora que eu quiser com a maior facilidade do mundo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não sou nada escravo do álcool, absolutamente nada. Mas tem coisas que elas parecem que amarraram alguma coisa assim, eu tenho uma dificuldade gigante de desatar esse nó. Significa que eu não sou tão livre assim delas. E eu não vou conseguir me libertar sozinho. Romanos capítulo 6, versos 17 e 18. Romanos 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Obedecer de coração. Obedecer de coração. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Esse escravo da justiça é o seguinte, é exatamente o oposto do que a gente está falando. Eu, por exemplo, eu teria que fazer um esforço para beber. Então eu sou escravo da justiça, com relação ao álcool. Tem certas coisas que eu sou o inverso. E que eu preciso buscar de Deus a libertação, porque eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir. Mas Ele pode me libertar. E isso, eu acho que, eu vou voltar de novo àquela pergunta que eu fiz no começo. Muitas vezes a gente encara essa nossa fraqueza com relação às leis de saúde de uma forma jocosa. Coisa que a gente não faz com outras coisas. A gente não fica brincando com roubar, com o mandamento de roubar. A gente não brinca com isso, mas a gente brinca com Coca-Cola, com beber Coca-Cola. A gente faz brincadeira com isso. Mas por quê? Porque quando você brinca com uma coisa, o que você faz? Você tira o valor dela. É ou não é? Quando você faz piada com uma coisa, você tira o valor dela. Tanto é que, muitas vezes, quando uma das formas de você aprender a viver com uma coisa ruim e tudo mais é você fazer alguma brincadeira com aquilo, porque aí relaxa e tira o valor daquilo. Mas será que a lei de Deus foi feita para a gente tirar o valor dela? Será que nos faz bem a gente ficar brincando com a lei de Deus, com uma lei de Deus? Será que nos faz bem? Porque no fundo, o que é que vai acontecer? Cada vez que a gente faz isso, a gente está dizendo para nós mesmos que nós não precisamos mudar.
que isso não tem tanta importância assim, que isso não está nos atrapalhando. E eu estou fazendo o que com isso? Amarrando mais um nó. Eu estou, como diz o cearense, acochando o nó que me segura. Por isso, a gente deve ter muita humildade com relação à nossa fraqueza. Até mesmo porque existe uma coisa muito clara na medicina, que é o seguinte. Na medicina não, na saúde, no cuidado de saúde como um todo. O princípio para a cura é a consciência da doença. É o princípio. A cura começa com a consciência da doença. Enquanto eu não me conscientizar que eu tenho um problema e entregar para Deus esse problema, chegar para Deus de joelhos e falar, Senhor, eu não consigo. Eu tenho esse problema, eu não consigo. E eu quero lutar com o Senhor. Enquanto eu não fizer isso, o nó, eu vou estar apertando mais o nó. Eu vou me manter escravo. E quem é que quer ser escravo? Principalmente do que a gente está falando, que são coisas que estragam a nossa vida. Vocês não têm ideia, gente, eu trabalho diariamente, vendo as consequências funestas, piores de todas as consequências de vidas destruídas por maus hábitos. Eu dou, assim, certeza para vocês que, sei lá, uns 20% do que eu atendo são coisas que as pessoas não teriam jeito de prevenir ou de evitar. E o resto dos 80% são consequências de um estilo de vida. Que a gente tome essa posição de humildade diante de Deus, de dependência diante de Deus, de busca para conhecê-lo, porque Ele pode nos libertar. Ele pode. Mas Ele só vai nos libertar se nós dissermos para Ele, Senhor, eu preciso ser libertado. Eu sei que eu estou escravo. Eu sei que eu sou um escravo e eu preciso que o Senhor me liberte. Vamos pedir para Ele isso? Convidar vocês a ficarem em pé para a gente fazer uma oração. Bondoso Deus e amado Pai, é certo, Senhor, que em estarmos aqui, o Senhor já mostrou que o Senhor pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Porque já estivemos em outros lugares, já estivemos com outra mentalidade, com outros propósitos, e o Senhor nos tirou desses outros propósitos, dessas outras mentalidades, e agora estamos aqui para Te ouvir. E o Senhor nos falou por intermédio da Tua palavra, Senhor. Não fui eu, Christian, que falou, foi a Tua palavra que falou conosco. Senhor, que esse seja faça parte de um processo que o Senhor vai operar em nossas vidas, de uma transformação. Uma transformação que vai se iniciar agora que o Senhor deu o primeiro passo, de nos alcançar, está na nossa hora de nos entregarmos a Ti. A gente não vai, de repente, sair daqui e sermos transformados em santos e nada mais, não vamos errar mais, não é isso, Senhor. Mas a gente precisa dar mais passos na direção da restauração do ideal que o Senhor quer para nós. A gente não pode ficar parado ou desviando do caminho. Que o Teu Santo Espírito nos seja a força. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso poder. Fortalece-nos
nesse propósito, nesse desejo. Agora, Senhor, nos leva até os nossos lares na Tua paz e segurança. Traz-nos de novo aqui na sexta, depois no sábado, no domingo, para aprendermos mais de Ti. E mais uma vez te pedimos, cuida de nossas famílias, Senhor. No que falhamos contigo, pedimos o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.